Irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste momento. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico nesta noite e nós vamos dar também continuidade ao estudo que nós temos feito durante as quartas-feiras. Talvez os irmãos estejam participando pela primeira vez conosco nesta noite, talvez você terá a oportunidade de ouvir em outro momento este estudo. Durante as últimas quartas-feiras, meus irmãos, nós temos estudado uma parte do capítulo de número 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós não fizemos o estudo de uma forma detalhada de todo o capítulo, mas nós iniciamos aqui uma sequência de mensagens a partir do versículo de número 18, o que também nós compreendemos um pouco do contexto de todo este capítulo. E nós temos aqui como tema, que temos trabalhado durante esses dias, um dos versículos que nós encontramos justamente no texto, que é o versículo de número 37, onde Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Este é o tema, então, que nós temos trabalhado durante esses dias, e hoje eu quero encerrar aqui, então, esta exposição deste trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e se Deus assim permitir, a partir da próxima quarta, nós iniciaremos aí uma nova etapa de estudos da palavra do nosso Deus. Então eu quero convidá-lo a abrir a palavra do nosso Deus comigo, em Romanos, capítulo de número 8, do versículo de número 31 até o versículo de número 39. Este vai ser o texto, então, que nós vamos meditar e não somente explorar e compreender aquilo que Paulo nos ensina, mas também de uma forma devocional nós vamos tirar ações para a nossa vida. Eu farei a leitura, então, do texto. Eu peço que, se possível, você acompanhe em sua Bíblia esta leitura. Depois, logo em seguida, nós vamos orar e pedir ao nosso Deus para que Ele, então, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos, então, a sua palavra. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até aqui a leitura da palavra. Nós vamos, neste momento, como eu disse, orar e buscar em Deus direcionamento para este momento. Nós compreendemos a seriedade que é estudar a palavra de Deus, nós compreendemos também o quanto nós carecemos da iluminação, da atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos, de fato, entender aquilo que o apóstolo Paulo, de forma inspirada, nos deixou para o nosso aprendizado. Por isso, se possível, feche os teus olhos e, junto comigo, fale com o Senhor neste momento. Vamos orar? Vamos ter um momento de intercessão? Oremos então. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por esta noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos fala de voz audível, que nos transmite a Tua vontade, a Tua soberana vontade para a nossa edificação, para que possamos ter um crescimento espiritual sadio, assim também como podemos ter a nossa fé aprimorada por meio do estudo da mesma. Eu peço a Ti por cada vida que nos ouve neste momento, que o Senhor alcance através, ó Pai, deste momento, a vida de todos os nossos irmãos que se encontram em suas casas, sendo guardados durante esta pandemia. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor a Tua misericórdia, ó Pai, por tantos dias difíceis que temos enfrentado. E sabemos, ó Pai, que em momentos como este, a Tua misericórdia, ela se manifesta a nós por meio da Tua palavra, que nos encoraja e que nos dá esperança. Por isso eu peço a Ti, Senhor, fala aos nossos corações. É o que eu oro e peço em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós vamos então dar continuidade, meus irmãos, a este texto. A última parte que nós estudamos aqui na quarta passada, ela foi do versículo de número 28 até o versículo de número 30. Este foi o trecho que foi o objeto do nosso último estudo, do nosso último ajuntamento aqui pelo Facebook, durante a quarta passada. Eu quero relembrar aqui algumas coisas importantes para nós compreendermos então a progressão aqui do pensamento do apóstolo Paulo. Como eu disse, nesta última parte, neste último trecho, que vai do versículo 28 até o versículo de número 30, o apóstolo Paulo nos explicou, de fato, o que ocorre conosco no meio do sofrimento. O contexto aqui maior para nós, da onde nós encontramos um dos versículos mais conhecidos, talvez para nós da passagem, que é o versículo de número 28, onde Paulo afirma que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós percebemos que o contexto em que o apóstolo Paulo está falando esta palavra está inserido no meio do sofrimento. Paulo está explicando que uma das coisas que hoje acontece no mundo, que é justamente o sofrimento que acarreta em nossas vidas, durante as nossas vidas, no período em que aqui vivemos, ele tem um fundamento histórico encontrado justamente na queda. É por causa da queda de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, onde nós primeiramente percebemos lá que o Senhor ele cria os nossos pais de forma perfeita, de forma santa, assim como também nós adentramos lá no capítulo de número 3 do livro de Gênesis e percebemos ali então aquele ato inicial de rebelião da parte dos nossos pais para com este justo Deus. E a partir de então, todos esses distúrbios, sejam eles naturais, como o apóstolo Paulo nos mostrou aqui, que há um certo clamor que
advém propriamente até da natureza. Ele coloca aqui uma imagem dos próprios seres animados, juntamente com toda a criação de Deus, ou seja, os próprios animais também sentindo esta desregra do mundo, este mundo desregrado por causa do pecado. Ali o apóstolo Paulo nos ajuda, então, a compreender que todas estas coisas que têm acontecido, elas têm o seu fruto, inicial justamente no que acontece, então, na queda em Gênesis capítulo de número 3. Mas o apóstolo Paulo diz que o sofrimento ele não entra na vida humana como um ato aleatório. Pelo contrário, assim como todas as coisas existem e elas existem somente pela soberana vontade de Deus, o sofrimento é um desses elementos que entrou dentro deste mundo pela permissão, pela vontade de Deus. E é claro que a nossa mente, limitada como criaturas que o somos, ela tende a não conseguir compreender qual é o propósito do sofrimento na vida do ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim como alguns outros apóstolos aqui nas páginas do Novo Testamento, eles nos ajudam a compreender então que até mesmo o sofrimento que sobrevém até a nossa vida, ele também tem um propósito eterno. Dentro do projeto eterno de Deus, o sofrimento ele é um elemento da vida cristã. E Paulo então vai nos mostrar, e ele já nos mostrou de fato ali a partir então do versículo de número 28, que o propósito maior de Deus através do sofrimento para a vida do cristão é nos levar a conhecer um bem maior. E o bem maior, como nós pudemos perceber na nossa última mensagem, no nosso último estudo, é nos tornar a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Isto ele diz para nós ali no versículo de número 29, ele usa uma palavra ali inicial, que é a palavra porquanto, que é uma conjunção explicativa. Então Paulo explica para nós o que são estas coisas que acarretam para nós como bem de Deus por meio do sofrimento. Estas coisas, diz Paulo, elas tendem a nos tornar como Cristo Jesus e experimentarmos também a semelhança do Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, as bênçãos eternas que ele colheu como fruto da sua perfeita santidade, da sua justiça perfeita, até o momento em que ele ressuscitou dentre os mortos e à direita do Pai ele se assentou, no qual o apóstolo Paulo vai fazer menção, então, em um destes versículos, que é o versículo de número 34, onde ele afirma que Jesus, neste momento, está à direita de Deus Pai. Então, nós estamos aqui diante da parte final do texto, aonde o apóstolo Paulo ele vai afirmar para nós, então, ele chega aqui no clímax, então, da sua exposição. Paulo vai afirmar aqui as certezas que podemos ter, então, de que nós somos, de fato, mais que vencedores. Esta é a afirmação contundente que o apóstolo Paulo faz ali no versículo de número 37. Mas antes, Paulo vai argumentar e nos explicar, então, o motivo pelo qual nós podemos ser considerados como mais que vencedores. E é interessante que na língua grega, na língua original que Paulo escreve este texto inspirado pelo Senhor, esta expressão mais que vencedores, ela é uma única palavra, que ela significa uma hiperfelicidade, uma hipervitória. É mais ou menos esta ideia que está por trás ali de toda esta frase ali, que nós temos como traduzida por mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, uma expressão que resume muito bem aqui o argumento maior do apóstolo Paulo. Então, como eu disse, aqui o apóstolo Paulo vai começar a afirmar para nós, então, as certezas que temos da nossa salvação, da nossa plena salvação em Cristo Jesus. Então, eu quero que você, se possível, observe comigo os versículos em diante que temos, a partir do versículo de número 31. No versículo de número 31, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele já começa de uma forma conclusiva. Ele diz assim: que diremos, pois? Então você já percebe aqui que há uma conclusão. Paulo já estava argumentando acerca de toda a base da nossa salvação, mas Paulo agora vai começar a explicar então o fato que nos leva a perceber que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? E o destas coisas aqui que Paulo faz referência é a
tudo aquilo que Paulo já estava dizendo anteriormente, é a lei do contexto aqui para nós. Paulo diz que diante de todas essas coisas que ele afirmou, ele percebe então que Deus é por nós. Essa é a primeira afirmação de Paulo. Ele diz, se Deus ele é por nós, ou seja, o se aqui ele não é condicional, mas é afirmativo, ele está dizendo assim, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Por que Paulo ele pode começar então fazendo esta primeira afirmação? Esta é a primeira colocação do apóstolo Paulo. E Paulo usa um recurso aqui que é muito interessante na linguagem pela qual ele escreve as suas cartas no Novo Testamento. Paulo usa aqui as chamadas perguntas retóricas. O que seria isto? As perguntas retóricas são aquelas que você faz a pergunta e ao mesmo tempo você dá também a resposta. Este é o uso, esta é a argumentação que Paulo usa então neste texto. E quando ele afirma aqui que Deus ele é por nós, a expressão aqui, o nome próprio, Deus, diz respeito não somente a Deus Pai, mas Paulo está falando aqui também do Filho e do Espírito Santo. Como é que nós compreendemos isto? Que tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão a nosso favor. Justamente porque desde os primeiros versículos aqui, deste capítulo de número 8, na afirmação que Paulo faz lá nos primeiros versos, ele diz respeito à obra perfeita de Cristo Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo como o Filho perfeito de Deus para cumprir as ordenanças do Pai. E ele o fez de tal forma que justamente ele se tornou então o perfeito Salvador dos homens. Aquele que pode justificar os homens diante de Deus. E se você se lembrar, Deus Pai entra dentro desta história, da história da justificação, porque acima de tudo foi o Pai que projetou todo o plano redentor para enviar o seu Filho ao mundo. Deus já havia desde toda a eternidade projetado este plano eterno da redenção, que foi de fato realizado por meio do seu Filho. E o Espírito Santo ele aparece várias vezes dentro aqui do texto, como aquele que não somente aplica a obra redentora de Cristo em nossos corações, mas o Espírito Santo aqui também é aquele que nos inclina à obediência, é aquele que agora inclina o nosso coração à obediência correta às leis de Deus. Porque nós recebemos agora um Espírito, que diz Paulo a partir ali do versículo de número 12, até o versículo 17, aí do capítulo 8, que não é mais um espírito de escravidão. Nós não estamos mais debaixo do jugo da escravidão do pecado, porque agora nós recebemos em nossos corações a ação do Espírito de Deus que nos leva a clamar Pai, Abba Pai, é a palavra que Paulo usa ali no texto. Ou seja, nós temos uma nova posição diante de Deus. Então nós percebemos então toda a obra trinitária envolvida com a redenção dos homens. É por isso que Paulo diz que Deus ele é por nós. Perceba que ele usa aqui o plural para dizer que não somente ele, mas todos aqueles que hoje se encontram nesta posição. Estes aqui, cujo Paulo diz aqui o nós, ele usa essa expressão nós, Deus é por nós, são aqueles que aparecem ali a partir do versículo de número 28, que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que Paulo afirmou ali no versículo 28. Ele diz que nós amamos a Deus porque, antes de tudo, nós mesmos fomos objetos do amor de Deus. Por isso Deus ele é por nós, porque Ele expressou de uma forma profunda, eterna, o seu grandioso amor por nós. Nós sabemos, meus irmãos, que tudo neste mundo é contra nós. Nós sabemos que os homens ímpios, que ainda não conhecem o Evangelho, são contra nós. O próprio diabo e os seus demônios são contra nós, lutam contra o povo de Deus. Então nós temos inimigos à nossa volta. Mas a grande expressão e afirmação de Paulo é justamente que o próprio Deus, o Deus trino, o Deus que nós cremos como o único soberano Senhor das nossas vidas, Ele é por nós. Esta é uma afirmação, então,
importante para Paulo iniciar o seu argumento, porque na teologia cristã, a base de toda a nossa salvação depende de Deus. O argumento e fundamento maior por trás de tudo que Paulo está falando aqui é justamente que Deus é por nós. Se Deus fosse contra nós, como diz Paulo em um outro momento, escrevendo a carta à igreja de Corinto, quando Paulo argumenta sobre a ressurreição de Cristo e os fundamentos desta ressurreição, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, nós percebemos que Paulo usa uma argumentação lá no versículo de número 19, onde Paulo diz assim, olha, se a nossa esperança ela se limitasse apenas às coisas deste mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas porque Deus é por nós, se Deus está a nosso favor, enviando o seu próprio Filho para morrer por nós e ressuscitar para nos dar vida, então nós somos de fato os mais felizes de todos os homens. É mais ou menos essa ideia que está por trás aqui da argumentação do apóstolo Paulo. E Paulo vai afirmar então a forma como Deus ele é por nós, segundo aquilo que ele explica então no versículo seguinte, o versículo de número 32. Como Deus ele se tornou favorável aos homens, como os homens eleitos de Deus, que é uma palavra que vai ser usada aqui dentro do texto, como é que estes homens se tornaram o eterno objeto de amor de Deus? Aí no versículo de número 32, Paulo diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então o argumento de Paulo aqui, meus irmãos, no versículo 32 é o seguinte, Paulo está falando que Deus, o Pai, ele fez uma coisa extraordinária. Deus enviou o seu objeto de maior amor, ou seja, o seu próprio filho. Paulo usa aqui primeiramente uma afirmação negativa, ele diz aquele que não poupou o seu próprio filho. E essa frase, não poupou, ela nos remete a muitos textos da Escritura, principalmente textos que nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento, que descrevem a função do Redentor, a função do Messias como Redentor dos homens. Nós encontramos trechos muito profundos que descrevem um momento histórico em que Deus, o Pai, enviou o seu Filho para morrer na cruz, como é, por exemplo, o capítulo 52 e 53, de Isaías, aonde Isaías tem aquela visão muito gloriosa a respeito da obra da cruz. Parece que Isaías quase que contempla diante dos seus olhos os acontecimentos que se deram quando Jesus Cristo foi crucificado. E lá no versículo 10, talvez seja um dos versículos mais fortes, assim, que afirmam para nós aquilo que Deus fez por amor a nós. O versículo 10, lá de Isaías 53, nos diz que agradou a Deus, o Pai, moer o seu Filho e fazê-lo enfermar. Essa é mais ou menos a ideia que está por trás aqui da afirmação de Paulo, quando ele nos diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho. Isto é o melhor que Deus poderia dar a nós. O seu único Filho, o seu perfeito Filho, por nos amar, antes por todos nós o entregou. Perceba a afirmação que Paulo dá na sequência do texto. Deus entregou o seu Filho. E o seu Filho, ele não morre, segundo o ensino da Escritura, como um mártir. Jesus não morreu por causa da perseguição romana, como alguns entendem, porque Jesus talvez foi um revolucionário que surgiu nos seus dias e morreu como um mártir, por justamente combater o sistema. Durante esses períodos, meus irmãos, de dificuldade política, tensão política, nós ouvimos tanta bobagem por aí a respeito de quem foi Jesus. Alguns dias atrás eu escutei algumas pessoas afirmando que Jesus veio ao mundo justamente para combater o sistema, e foi justamente por causa disso que ele foi para a cruz. Isso é um grande engodo, é uma grande mentira dizermos que Jesus foi martirizado por combater o sistema. Pelo contrário, Jesus veio ao mundo para ser o redentor dos homens. Ele veio ao mundo para não ser poupado, porque a sua função era justamente se entregar no madeiro. E como eu disse, meus irmãos, esta é a afirmação negativa. Mas perceba que Paulo, então, ele afirma na sequência aí do versículo de número 32,
Que se Deus ele entregou o seu melhor por amor a nós, para a nossa salvação, porventura Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Vocês percebem a profundidade deste versículo de número 32? Eu me lembro, meus irmãos, que algum tempo atrás surgiu uma música por aí muito tocada nas rádios do Brasil, tocada muitas vezes até em muitas igrejas. Ela dizia mais ou menos assim no seu refrão: o melhor de Deus ainda está por vir. Essa música tocou, né, por várias igrejas aí do Brasil, e essa é uma música equivocada. Porque o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui para nós não é que o melhor de Deus ainda está por vir. Pelo contrário, o melhor de Deus já veio até nós. O melhor de Deus para nós é o seu próprio Filho. É nele que nós encontramos todas as bênçãos. Todas as bem-aventuranças celestiais estão contidas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O que nós mais poderíamos esperar de bênçãos fora de Jesus Cristo? É por isso que, se nós não compreendermos de fato o que Paulo quer dizer, nós podemos cometer grandes equívocos aqui usando esse versículo de número 32. Nós podemos, segundo a própria teologia da prosperidade, pegarmos um texto como esse e pensarmos que a afirmação que Paulo faz aqui nos remete à ideia de que se Deus enviou o seu próprio Filho por amor a nós, é claro que Deus sempre dará presentes melhores para nós. Um carro novo, talvez, um emprego melhor, mais dinheiro, mais prosperidade, mais bênçãos e coisas tais como estas terrenas. Mas a afirmação de Paulo aqui não diz respeito a presentes, né, no sentido material. Paulo está falando aqui presentes espirituais. Perceba que todo o contexto aqui diz respeito às bênçãos da salvação. É disso que Paulo está falando. É experimentar uma posição nova diante de Deus como seu filho, adotado na família de Deus. Experimentar a graça interna do Espírito Santo dentro do seu coração, a operação interna do Espírito Santo dentro do seu próprio coração. Então esta é a afirmação que Paulo nos traz neste segundo versículo, aonde nós compreendemos então que o melhor de Deus para nós já veio. Deus não poupou o seu Filho, justamente porque Ele está a nosso favor. Ele enviou o seu Filho por amor a nós, juntamente com o Espírito Santo, para que esta obra concreta da redenção se tornasse possível e palpável a cada um de nós. Mas vamos caminhar então aí no texto, versículo de número 33, o apóstolo Paulo ele dá aí para nós a terceira pergunta, né? O seu terceiro indagar aí diante de todas estas coisas que Paulo já havia afirmado. Versículo 33, Paulo diz assim: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Agora Paulo não usa mais aqui a forma plural, né? Ele não diz mais se Deus é por nós, mas agora Paulo usa um novo nome para nos qualificar como igreja, como filhos de Deus. Ele nos chama de eleitos. A eleição aqui já foi mencionada dentro do contexto, a partir ali do versículo de número 28, onde o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E lá no versículo 29, Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou. O que Paulo está falando ali é que desde toda a eternidade nós somos objetos do eterno amor de Deus. Foi Deus quem nos elegeu, quem nos escolheu pela sua soberana vontade. A Bíblia está repleta de textos para mostrar a cada um de nós a nossa incapacidade de recebermos as coisas espirituais. É por isso que aqui mesmo dentro da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos, em condição de pecado, que todos pecaram e que estavam aquém da glória de Deus, estavam a par desta glória eterna original que aconteceu com os nossos primeiros pais, até que o pecado entrou no mundo. Então, se não fosse este amor eletivo e eterno de Deus, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas justamente porque nós somos objetos do eterno amor de Deus, então quem pode intentar
inquirir acusações contra nós, se Deus, o próprio Deus, é quem nos justifica? E você sabe muito bem que a carta que Paulo escreve aos Romanos é uma carta de cunho judicial. É de cunho comum, meus irmãos, a maioria dos intérpretes aqui da carta aos Romanos compreendem que quando Paulo ele escreve toda a sua argumentação da carta aos Romanos, Paulo usa termos que os teólogos chamam de termos forenses. É como se Paulo colocasse-nos aqui diante de um tribunal, diante da presença de Deus como um supremo juiz. Ele coloca Cristo Jesus como o nosso advogado e nós como aqueles que devem ser punidos por causa das nossas ofensas e transgressões. Essa é uma linguagem que permeia toda a carta de Paulo aos Romanos. E quando Paulo nos diz aí que nós não podemos receber acusações diante de Deus, mas porque nós temos alguém que nos pode salvar, que nos pode conduzir à graça de Deus, justamente porque Ele é o nosso advogado, Paulo está nos lembrando aqui desta obra no que diz respeito à vida de Cristo, como aquele que suportou legalmente na cruz o peso dos nossos pecados. Um texto talvez que nos ajude a compreender a linguagem de Paulo aqui por trás deste versículo, é aquele texto de Gálatas, a carta aos Gálatas, lá no seu capítulo de número 3, no versículo 13 e versículo 14 também, Paulo diz que Deus, o Senhor de todas as coisas, Ele nos livrou da maldição eterna, justamente porque o seu próprio Filho foi punido no madeiro, porquanto está escrito, diz Paulo lá em Gálatas 3:13, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E essa expressão lá que Paulo usa, no versículo 13 da carta aos Gálatas, ela resume para nós o ato judicial de Deus, naquele momento da crucificação do seu filho. Quando o seu filho foi punido na cruz, em um outro texto também possível aqui para nos ajudar, de 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo 21, ele diz que aquele que não poupou o seu filho, ou seja, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça por meio da morte de Cristo. É isso que Paulo afirma lá em 2 Coríntios capítulo 5, 21, o perfeito Filho de Deus, o único que não desobedeceu nenhuma de suas ordens, foi punido como um transgressor na cruz. E não somente como um transgressor, Cristo foi punido e recebeu também todas as maldições decorrentes do descumprimento daquelas bênçãos que nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 28. Se você se lembrar, no capítulo 28, lá de Deuteronômio, nós encontramos tanto bênçãos como maldições pelo descumprimento da lei. E é interessante, alguns dias atrás eu pude ter a oportunidade de pregar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes na segunda alternativa, aqui em nossa cidade, e eu pude falar com eles desse aspecto do que aconteceu na cruz. É interessante que nesta menção que a palavra do nosso Deus faz lá em Deuteronômio capítulo 28, estão todas as pragas que hoje o mundo sofre pela desobediência, e dentre elas a menção que Moisés faz lá no capítulo 28 de Deuteronômio, estão epidemias, pragas. Tem uma palavra que é usada lá por Moisés, que é chamada tísica, que diz respeito a uma praga que acarreta em doença pulmonar. Vocês percebem a proximidade dessas coisas com aquilo que nós estamos presenciando? E estas coisas, como enfermidades, como pandemias, elas acontecem justamente porque nós vivemos em um mundo que está sob a maldição de Deus. É isto que a Escritura ela nos revela acerca de toda esta situação que nós temos presenciado nesses dias. E quando Cristo Jesus ele sofre no madeiro, ele é pendurado no madeiro e ele é o maldito de Deus por amor a nós, todas essas pragas foram carregadas, foram colocadas sobre uma única pessoa, o Filho de Deus, de tal forma que nós que deveríamos sofrer todas aquelas maldições por sermos descumpridores, desobedientes à santa lei de Deus,
Jesus carregou o peso delas por nós, de tal forma que mesmo que ainda soframos neste mundo, porque ainda estamos num corpo físico, corpo sujeito às limitações e às pragas deste mundo, espiritualmente, pela graça interna em nossos corações, nós já podemos experimentar a graça, o amor, a misericórdia salvadora de Deus em nossas vidas. Por isso, quem é que pode atentar acusações contra os eleitos de Deus? Se o próprio Filho de Deus está ao lado do Pai como um supremo advogado que já julgou a nossa causa. Nós não somos mais condenados, é assim que Paulo começa este capítulo. Ele diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que têm uma nova posição diante de Deus, para aqueles que foram justificados. E outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção ainda sobre este versículo 33, é que isto nos lembra também aquele momento histórico da vitória de Cristo. Paulo vai fazer menção ali, depois, posteriormente, no versículo número 34, como Cristo à direita do Pai, junto ao Pai, intercedendo por nós. O momento histórico em que isto aconteceu na vida de Cristo foi justamente naquele momento em que Cristo venceu a morte. E quando Cristo vence a morte, vence o poder da morte, como diz Pedro, lá no livro de Atos, narrado por Lucas, vencendo os grilhões da morte, Cristo subiu aos céus e tomou o lugar que lhe era de direito. E quando ele subiu aos céus, o diabo, que até então tinha acesso para acusar os homens, você se lembra, por exemplo, da história de Jó, em Jó capítulo 1 e lá no capítulo de número 2 do seu livro, nós percebemos de forma até mesmo misteriosa, em um certo sentido, que o diabo ainda tinha um acesso. Ele ia até a presença de Deus juntamente com os filhos de Deus, com os anjos de Deus, e ali questionava a vida de Jó, o acusava dizendo para Deus: olha, tira as coisas de Jó, porque o dia que você tirar as coisas de Jó, ele vai blasfemar diante de você, porque Jó, perceba a lógica do diabo diante de Deus, Jó ama as coisas, Jó ele ama as bênçãos que o Senhor dá, então tira dele, para você ver se ele não vai pecar diante da tua face. Até então o diabo tinha esse livre acesso na presença de Deus. Mas quando Cristo venceu a morte, então ele sobe aos céus e ele de lá lança o diabo daquele posto que até então ele tinha de acusador. E Jesus assume então o posto como o nosso supremo advogado, que já advogou e advoga as nossas causas diante do trono de Deus. E se você quer o texto onde nós encontramos esse detalhe da expulsão desta guerra que acontece nos céus e em que Satanás também é expulso, este é o texto de Apocalipse, capítulo de número 12. Lá no capítulo 12, você tem um resumo de toda a história da Escritura. E lá no versículo 9 em diante, nós vemos esta guerra entre Miguel, juntamente com os anjos celestes, os anjos que ainda foram preservados eternamente em santidade, juntamente com os demônios, com a terça parte que estava junto com Satanás. E naquele momento houve aquela guerra cósmica, e Satanás então ele é lançado da terra. E então ele passa a perseguir a igreja. Ele luta contra os descendentes do Filho de Deus, Jesus Cristo, ou seja, a igreja. Mas este é o posto de Cristo. O mais importante de nós percebermos aqui é que a justiça perfeita de Cristo foi aceita por Deus, de tal forma que Ele, Deus e o próprio Filho que realizou esta obra, pode nos justificar diante da presença do Pai. Por isso então que Paulo diz assim, versículo 34, nós estamos aí na quarta afirmação de Paulo, ele diz assim: quem os condenará então? Será que nós podemos ser condenados diante de Deus sabendo que nós temos um supremo advogado? É claro que não. Então, as afirmações de Paulo aí no versículo 34 nos ajudam a compreender por que nós não podemos ser condenados. Ele diz assim: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo faz 4 afirmações aqui no texto, importantes para nós sobre a redenção. Primeiro, Paulo diz assim, que é Cristo Jesus quem morreu.
Por que Paulo ele começa aqui afirmando, né, que Cristo morreu primeiramente? Porque ele precisava ser o sacrifício vicário por causa dos nossos pecados. Cristo Jesus precisava carregar a morte que nós deveríamos sofrer. Aqui no capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo afirma para nós que o pecado, ele entra no mundo e como consequência do pecado, lá no versículo 12 do capítulo 5, ele diz que a morte vem como um ato judicial, como um ato penal para ímpios e pecadores e transgressores. E então, o Senhor Deus tem que enviar o seu Filho como um segundo Adão, para que ele experimente a morte e ele vença a morte, porque não é só a morte de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo que é importante, mas também a sua ressurreição. Porque se Cristo Jesus não ressuscitasse dentre os mortos, nós seríamos, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo diz assim aqui no capítulo 6, uma vez que Cristo morreu por nós, e juntamente com a sua morte, ele condenou na cruz os nossos pecados, ele purgou de uma vez por todas os nossos pecados, então nós podemos desfrutar não somente a bênção daquilo que a morte de Cristo nos trouxe, ou seja, as benesses que a morte de Cristo, a morte expiatória de Cristo nos trouxe, mas também a bênção da sua ressurreição. Até porque no versículo de número 11 aí, do capítulo 8 da carta, Paulo afirma assim que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso não é uma bendita segurança para nós? Sabermos que nós já vivemos. Viver sem Cristo é não viver. Na verdade, viver sem Cristo é experimentar uma morte que começa agora e acarretará numa morte eterna. Mas viver de fato é a partir do momento em que junto com Cristo nós morremos e ressuscitamos com Ele. Mas ainda Paulo afirma aí para nós que a nossa vida também ela tem total e plena segurança, porque alguém intercede de forma perfeita por nós à direita do Pai. E este é Jesus Cristo. Como eu disse, Ele assume o seu posto como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Este é o posto de Cristo Jesus. E à direita do Pai, Ele intercede pelos santos. É Ele que faz com que nós venhamos a ter segurança em nossa jornada, porque aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la, Ele há de realizá-la de forma completa até o dia de Cristo Jesus. Por isso nós temos segurança de saber que ainda que enfrentemos dificuldades neste mundo, a nossa segurança perfeita está em um mediador perfeito. Porque Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, lá no verso 5, que há para nós, para a igreja, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, e Paulo coloca um adendo na frente, homem. Por que o seu Redentor precisa ser homem? Porque para enfrentar, meus irmãos, as adversidades que nós, seres humanos, passamos, e principalmente nesses dias nós enfrentamos o medo, a insegurança, os transtornos que vêm de todos os lados, o transtorno global, a única segurança que nós temos, ela é dada por meio de um perfeito mediador, que cuida das nossas vidas, que intercede de forma infalível por nós. Por isso Paulo está seguro, por isso nós estamos seguros em Cristo, por meio desta intercessão perfeita. Por isso a gente pode caminhar aí para a parte final do texto, aonde nós chegamos então no ponto mais alto. Perceba que Paulo está subindo aqui ao mais alto nível do louvor, da exultação que ele tem em Cristo. E todos os comentaristas, né, que interpretam, que trazem a nós interpretações sobre esse texto, eles ficam com o coração palpitante conforme eles vão percebendo aqui a linguagem de Paulo, aonde Paulo quer nos levar. Porque agora Paulo faz então a sua quinta afirmação, e é nela que eu gostaria então de encerrar a nossa meditação nessa noite. Paulo diz assim: quem nos separará
do amor de Cristo? Será que é possível, em algum momento desta transitória vida, nós estarmos separados desta graça, desta misericórdia, deste eterno amor que está em Cristo Jesus? Olha a importância desta frase, né? Quem nos separará do amor que está em Cristo, do amor de Cristo? Será aqui a tribulação? Aí Paulo responde, né, com outra pergunta, né? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Todas essas situações eram situações peculiares da vida do apóstolo Paulo. Todas essas situações são situações peculiares da vida cristã. Todo cristão sofre fome. Em alguns momentos sofre o perigo da perseguição, em outros o perigo da morte, porque nós somos seguidores de Cristo. Nós estamos de forma totalmente divergente daquilo que o mundo ama. Então certamente nós vivenciamos perigos. As nossas escolhas que divergem das demais pessoas do mundo podem trazer para nós problemas sérios neste mundo. Mas Paulo diz, nenhuma destas coisas, sejam tragédias físicas, calamidades, sejam problemas psíquicos, em todas as áreas aqui da parte, né, de um ser humano na sua integridade, não podem ser afetados. Nada disto pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E Paulo cita na sequência aí um trecho de um salmo, que é o Salmo 44, versículo 22. Paulo faz aqui uma citação do texto, onde ele diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É como se Paulo nos dissesse assim, meus irmãos, o sofrimento na nossa vida cristã é uma coisa completamente natural de acontecer. Se você já leu o Salmo 44, o Salmo 44 é uma expressão de um salmista que estava preocupado com Deus. Deus, o Senhor está longe, o Senhor está dormindo por acaso? Tem afirmações ali muito fortes que aparecem no Salmo de número 44. Mas tem uma coisa que em nenhum momento o salmista, apesar das suas indagações diante de Deus, ele deixa de fazer. Expressar a fé que ele tem, a sua plena convicção e confiança em Deus, de saber que mesmo com sofrimentos, mesmo diante de sofrimentos, ele está seguro ao lado de Deus. Por isso Paulo usa esse texto, para nos ajudar a lembrar que em meio a perigos, Deus sempre estará conosco. Eu gosto muito de um hino, meus irmãos, que nós cantamos em nossas igrejas, que é o hino de número 144, que foi escrito inclusive por Fanny Crosby, que era uma mulher que experimentou a cegueira desde a sua infância. E ela só ouvia a palavra de Deus e aprendia, segundo a história nos informa a Bíblia, por meio da leitura que a sua mãe fazia a ela. E ela escreve hinos tão belos como é o hino de número 144, onde ela nos afirma: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho do seu amor. Esta segurança de alguém que não enxerga as coisas físicas, mas enxerga as coisas espirituais, é a maior esperança que o crente pode ter. Não há confiança mais plena em nossa vida do que confiarmos a nossa vida em Deus, em Cristo, seu Filho. É sobre isto que Paulo está falando. A base da nossa salvação está na perfeita obra de Cristo Jesus. Por isso, então, Paulo chega então neste versículo que se tornou o versículo chave para nós. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, percebam a parte final, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, ou seja, os perigos iminentes da morte, as tragédias que estão à nossa volta não podem nos separar de Cristo, nem a vida que diz respeito aos cuidados da vida,
Se você olhar lá Lucas capítulo 8, lá no versículo 12, o Senhor Jesus ele fala sobre a parábola do semeador. Ele diz que a semente cai em muitos solos, e alguns solos a palavra é sufocada por causa dos cuidados da vida, a ansiedade da vida, o medo das coisas não darem certo, o medo do futuro. Paulo diz, nada disto pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem os anjos, nem os principados, ou seja, anjos bons, nem anjos maus, nada na ordem celeste pode nos tirar deste amor de Cristo. E não somente isto, mas Paulo diz, perceba, Paulo está num progresso aqui, ele diz, nem as coisas do presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que Paulo tem tanta convicção? Paulo parece muito seguro. Paulo está seguro em seu coração e ele está nos deixando aqui tranquilos, né? com a mente tranquila diante da presença de Deus, porque a obra de Cristo, que é perfeita e eficaz, é esta obra que nos dá segurança para viver. Por que nós temos tanto medo, meus irmãos, diante de pandemias, diante de guerras, diante de rumores de guerras, diante do medo da enfermidade, diante de todos os perigos que nos surgem, que Paulo fez uma listinha aqui para resumir para nós as coisas que estão à nossa volta? Por que nós estamos com tanto medo? Justamente porque nós não confiamos talvez ainda, a nossa vida totalmente em Cristo Jesus. O termômetro da fé para a vida cristã é justamente como nós lidamos com o perigo iminente da morte. A morte para o cristão, ela se torna simplesmente uma passagem deste mundo para um portal celestial de vida eterna. Por que nós tememos tanto? Talvez não seja este um sinal de que nós ainda não compreendemos a grandeza do que Paulo está nos falando neste capítulo de número 8 da carta aos Romanos? De que toda a nossa segurança, a segurança que nos faz dormir tranquilos todos os dias, está em uma pessoa perfeita chamada Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso eu gostaria de encerrar então a nossa exposição nesta noite, pedindo a você então que, se você ainda não entregou totalmente a sua vida a Cristo, não confiou toda a sua segurança em Jesus Cristo, se volte neste momento para o Senhor e perceba as eternas e benditas bênçãos que nós encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa desfrutar dessa paz no seu coração a partir de hoje. Essa bendita paz que o Espírito Santo traz aos nossos corações, de sabermos que hoje nós somos filhos adotados, fazemos parte hoje da família de Deus, e que por causa disso Deus é por nós, e que por causa disso nós somos mais que vencedores, hipervencedores, por meio daquele que nos amou. Que Deus te abençoe. O meu desejo é que você tenha uma continuidade de semana abençoada, que você continue a estudar a Escritura, a mergulhar nas páginas da palavra do nosso Deus, para que você tenha a sua fé firme e fundamentada na palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você e assim nós vamos então encerrar a nossa live. Vamos fechar os nossos olhos, se possível feche os teus olhos juntamente comigo e vamos agradecer ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, ó Deus eterno, diante da Tua palavra, Senhor, que foi exposta, que foi lida, nós queremos neste momento, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque não há felicidade maior que nós poderíamos ter nestes momentos tão difíceis que temos enfrentado, senão de saber que toda a base da nossa segurança, da nossa salvação, estão em Cristo Jesus, o Teu Filho. Senhor, eu peço a Ti para que o Senhor venha, ó Pai, trazer em nossa mente, em nosso coração, esta convicção, esta confiança plena em Ti. Que o Senhor nos mostre, ó Pai, nesses dias de tanta insegurança, de tanta falta de fé que temos experimentado, de incredulidade, de tensões,
ó Pai, que temos presenciado em nossa própria vida. Mostra-nos, Senhor, ó Pai, abre os olhos espirituais de cada um de nós, para que possamos ver que diante de tudo isso que está acontecendo, o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor continua sendo o Rei, o supremo governador das ondas agitadas deste mundo. Que nós possamos perceber que o Senhor neste momento está junto ao Pai, intercedendo de forma eficaz pelas nossas vidas, de forma perfeita, para que nós possamos compreender que o Senhor que começou esta perfeita obra em nós, há de completá-la até que o Senhor volte. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, nos guarda. É o meu pedido a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite em Cristo Jesus.